E as medidas? Quais foram as medidas adotadas pelos países no mundo e as medidas adotadas aqui no Brasil? O que a gente tem basicamente é que os países, principalmente os países europeus, né, é o caso da França, é o caso da Itália, é o caso da Espanha, é o caso também de Londres agora, né, e vários países também asiáticos, né, é o caso da própria China também, é o caso de vários países ali, como Coreia do Sul, e também é o caso de países aqui na América do Sul. O que de uma forma geral esses países fizeram foi adotar aí o distanciamento social, né, o isolamento social, como uma medida para evitar a alta taxa de transmissão dos vírus, fora outras medidas, né, evidentemente. Mas aqui a gente vai falar um pouco do Brasil. Todas essas potências mundiais adotaram, né, e mesmo aqueles países que não são potências mundiais também, adotaram medidas muito similares, alguns mais radicais, outros nem tantos, mas o isolamento social ele foi adotado praticamente em todos esses países, basicamente em todos esses países. Foi o que foi feito na China, né? A China basicamente fechou ali a cidade de Wuhan, na China, né? E impôs uma quarentena desde janeiro de 2020. E foi assim que a China conseguiu realmente conter o avanço da doença, que já se disseminava num país que é enorme, né? Então, realmente, isso tem se mostrado, né? O isolamento social tem se mostrado a principal medida para conter o avanço da doença. Isso é evidente, né? Se as pessoas ficam em suas casas, né, evidentemente você vai evitar ali o contato social e a possibilidade de se transmitir aí o vírus. Legal. E aqui no Brasil? No Brasil várias medidas foram adotadas, no entanto, os estados aí, eles têm divergido com relação a algumas medidas, mas o que a gente tem é que os principais centros do país, né, as principais metrópoles, é o caso do estado de São Paulo, é o caso do Rio de Janeiro, né, em suas principais cidades, é o caso do Distrito Federal também, entre outros estados aqui, DF, embora não seja um estado, a gente está falando de unidade federativa, né? Então, o que se adotou aqui principalmente foi o isolamento social também. Dixon, mas é por quanto tempo essas medidas elas são controversas? Claro, são medidas extremamente controversas, né? A gente tem algumas consequências aí relacionadas a isso. Mas como essas potências adotaram essas medidas, como China adotou essa medida e tem dado certo, o Brasil também resolveu adotar essas medidas. Além disso, o que o governo fez? Além da quarentena que foi imposta aí para os seus cidadãos. Hoje a gente está numa situação que a gente pode sair de casa ainda. No entanto, o governo aconselha que você saia da sua casa somente ali para fazer sua atividade física, somente ali para casos excepcionais, para você ir ao médico, para você, por exemplo, prestar uma assistência aí para alguém que esteja precisando ali naquele momento, ou ainda para você ir ao supermercado, né? E aqueles que trabalham em serviços essenciais também mantêm o seu trabalho, né? Também podem sair de casa. Aqueles que podem trabalhar de casa, trabalham de casa com teletrabalho. No entanto, infelizmente, aqueles que não podem trabalhar com teletrabalho, ainda assim, várias dessas pessoas, vários desses trabalhadores tiveram de ficar em suas casas, as empresas foram paradas, né? Além disso, o governo, né, tanto o governo federal quanto os governos estaduais, eles aportaram, né, mais recursos aí para a saúde, para compra de respiradores, né, que é um dos principais aparelhos para uso aí do tratamento do coronavírus, e nós tivemos também vários hospitais que foram construídos, hospitais de campanhas, né, de uma forma rápida, né, com tendas ali, para poder, para a gente ter leitos de atendimentos, né, para fazer centros de triagem especificamente, até porque o quadro do coronavírus, se ele não for grave, ele não há necessidade de você ir até a UTI. E isso também é uma das grandes preocupações, né? A grande preocupação hoje que se tem com o coronavírus também é o fato de você ter de tentar atachar aí essa curva de transmissão, de grande transmissão. Porque se a gente tiver muita gente sendo infectada num curto espaço de tempo, a gente vai ter muita gente buscando, né, a rede de saúde, tanto a rede privada quanto a rede pública, o que a gente vai ter um colapso do sistema de saúde. Então, o que está se tentando fazer hoje? Jogar mais para frente esses casos de infecção. Por quê? A gente já sabe que boa parte da população vai ter de ser infectada, será infectada pelo coronavírus. E isso é uma coisa que se chama de imunidade, né, social, de imunidade da comunidade.
é uma coisa que é atingida principalmente depois que mais que 50% da comunidade ali de determinado local, de determinado país é infectada. A gente sabe que isso vai acontecer, as autoridades sabem que isso vai acontecer, mas o que as autoridades estão tentando fazer é jogar isso mais para frente, ataxar essa curva, não deixar essa curva subir muito, né, com relação ao número de infectados em razão aqui do tempo, né? Isso quer dizer que se a gente joga isso mais para frente, as pessoas vão lá e se tratam, né, nesses leitos aí, nos hospitais, nas redes pública e privada, se tratam e abrem espaço para outras pessoas se tratarem, né? E a gente vai tendo uma taxa de transmissão mais demorada. Mas quando você pega ao fim desse processo, você vai ver que muitas pessoas foram contaminadas pelo coronavírus. No entanto, o que a gente teve aí foi uma dispersão, né? Nós tivemos aí realmente uma distribuição por outros meses, né, da taxa de contaminação. Então isso vem preocupando muito as autoridades. Tivemos também a compra de vários materiais que são utilizados especificamente aí para o tratamento desse tipo de doença. É o caso das luvas, é o caso também das máscaras, os diversos tipos de máscaras, de equipamentos específicos aí para a proteção dos profissionais de saúde. Infelizmente, vários profissionais de saúde morreram, né, no mundo que estavam tentando aí fazer o contingenciamento da doença. Nós tivemos aqui também a compra de vários testes aí, de diagnóstico para o caso do coronavírus, né? Então o governo federal e os governos locais também investiram muito dinheiro nisso. Tivemos ainda o fato de alguns governos estaduais decretarem, por exemplo, a proibição de profissionais da área médica, né, da área de saúde, nesse sentido, de tirarem férias, por exemplo, por 60 dias. Né? Por quê? Porque eles estão dedicados aí para isso. E também os profissionais de segurança pública, né? Porque eles vão ser essenciais nesse momento, né? Para fazer a condução dessas pessoas até os hospitais, para fazer a segurança nas ruas, para se certificar que a quarentena está sendo cumprida, para indicar para as pessoas o que elas devem fazer, o que elas não devem fazer também. Então, nesse cenário, tudo isso é muito importante. Além disso, nós tivemos também a flexibilização aí de algumas leis especificamente para compras, né, de determinados kits, de aparelhos, de medicamentos para tratarem os sintomas de coronavírus. Pessoal, falando aqui agora um pouco das controvérsias quanto a essas medidas, né? Bom, o país, ele ficou dividido com relação a essas medidas. Muita gente acha que essa quarentena, ela é fundamental, é só assim que a gente vai conseguir deter o avanço do coronavírus e também diminuir aqui a quantidade de pessoas mortas, né? Mas outras pessoas não gostaram nada disso, sobretudo porque há algumas consequências específicas aí. O que a gente tem de trazer aqui é o seguinte: consequências aí do coronavírus. Nós temos diversas consequências especificamente, mas vamos falar aqui de uma consequência que pode ser positiva para a sociedade, né? O que a gente percebeu é o seguinte, é que se a gente fizer a nossa parte, ou seja, se a gente tratar ali o individual, mas pensando no todo, pensando no coletivo, né? Esse sentimento de coletividade, de comunidade, ele vai ser muito importante para a gente no futuro, né? E o Brasil realmente precisa desse tipo de coisa, né? De um sentimento seguinte, ó, a minha atitude aqui, ela pode interferir ali na vida de outras pessoas. Então, se eu ficar saindo da minha casa, se eu tiver contato com outras pessoas ali, eu posso contaminar várias outras pessoas, inclusive aquelas pessoas que eu mais gosto, né? De que eu mais gosto. Meu pai, a minha mãe, principalmente, o meu avô, a minha avó, né? Os meus filhos, a minha esposa, o meu marido, né? Então, todo esse tipo de situação aí trouxe esse sentimento, né? Parece que as pessoas olham, refletem um pouco mais, olham para si, olham para as pessoas que estão próximas ali e veem o que mais importa, né? Essa busca realmente que nós temos aí pelo dinheiro, todos nós, né? Eu, você e várias outras pessoas, é uma coisa que às vezes deixa os detalhes passarem ali pela gente, né? E parece que a gente não conhece o nosso vizinho direito, parece que a gente realmente não vive numa comunidade, ainda mais aqui no Distrito Federal. Quem é do Distrito Federal sabe, né, do que eu estou falando. Às vezes a gente encontra uma pessoa no elevador do prédio ali, mas a gente não fala com a pessoa, né? É difícil você falar. Você vê a pessoa todo dia na sua academia, mas você não fala com a pessoa, ela não fala com você também. E em outros lugares eu sei que isso é diferente, né? Então eu acho que esse sentimento de comunidade, né, esse sentimento de entender que o individual aqui, ele é importante para o todo, né, também, ele é fundamental nesse momento. No entanto, há inúmeras consequências negativas do coronavírus, né? Seja para a saúde pública, né? O colapso do sistema de saúde, ele vai colapsar de qualquer forma, né? nesse ano aí, porque nós precisamos dar tratamento para várias outras doenças especificamente, e o coronavírus, né? A Covid-19, ela vai
fazer parte aí de quase todo o trabalho aí do aparato de saúde, né, do Estado. Então vai colapsar, isso vai trazer um transtorno muito grande. Valores que deixam de ser investidos em outras áreas que são fundamentais também acabam sendo aqui direcionados para a questão da saúde, que no momento é a coisa mais importante. Então a gente perde em outras áreas especificamente. E, claro, o que muita gente tem reclamado, alguns empresários são muito famosos em redes sociais, são muito famosos na mídia, o caso do Roberto Justo, é o caso do conhecido também como velho da Havan, vou deixar aí para vocês verem aí o vídeo, os links do vídeo também, é o caso também do dono do Madeiro, né? Esses pronunciamentos dessas pessoas e, juntando a isso, né, o pronunciamento do presidente, né, Jair Bolsonaro também, que foi um pronunciamento que trouxe uma grande comoção aí na sociedade, né? Muita gente disse que foi um pronunciamento infeliz, que ele falou coisas desnecessárias, que na verdade ele acabou induzindo as pessoas a voltarem a trabalhar, descumprindo medidas que foram até mesmo impostas pelo próprio governo federal, né? Como é o caso da quarentena, como é o caso de várias outras coisas também, descumprindo também medidas que são indicadas pelas maiores autoridades, né? Quando a gente fala de coronavírus, quando a gente fala de doenças transmissíveis, né? Entre outras coisas. E aí, essa turma, principalmente, tem falado que a gente vai ter um problema muito grande, né? Com relação à economia, consequências graves aí para a questão financeira, para a questão econômica, né? Isso é um fato, né? A gente para o país, a gente vai ter algum problema. No entanto, no meu modo de entender, eu acho que a saúde é mais importante. Mas é claro que o país não pode ficar parado por muito tempo. Mas é fundamental que a gente entenda isso, né? Que esse momento que a gente vai parar, ele vai ser muito importante para a gente no futuro, para a gente garantir a nossa saúde para trabalhar no futuro. Mas é claro que o país, se ele ficar parado muito tempo, né, ele vai ter problemas. No meu modo de entender, um mês, né, 40 dias, 45 dias, não vai trazer um transtorno tão grande assim como a gente imaginava. Mas é claro que isso vai impactar na nossa economia. Mas eu acho fundamental nesse momento agora a gente obedecer à quarentena. Esses empresários, essas pessoas, né, indicam aí que a gente pode ter um desemprego muito grande, a gente vai ter um aumento da inflação, supermercados podem ficar desabastecidos, nós podemos ter problemas de abastecimento também com várias outras frentes, é o caso, por exemplo, dos combustíveis, né? Isso pode acontecer também. O parque industrial que está paralisado, né? Pode, de uma certa forma, não conseguir contratar as pessoas, né, de que necessita para poder voltar a produzir. Muitas pessoas já estão sendo mandadas embora, né? Infelizmente foram demitidas dos seus empregos. A gente pode ter o Brasil enfrentando uma recessão e, claro, a gente pode ter uma crise política muito grave, além da que a gente já tem. A gente pode ter a sociedade não apoiando o presidente, né, em razão, sobretudo, da postura dele diante da pandemia, né, que tem sido uma postura de falar que é apenas uma gripezinha, como ele comentou ontem no seu pronunciamento, né? E tudo isso pode realmente trazer uma divisão maior, uma polarização maior do que a gente já vive hoje em termos de política aqui no Brasil. Pessoal, fechamos aqui o vídeo sobre o coronavírus, né? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero ter trazido informações relevantes para você. Não se esqueça de atualizar esses dados estatísticos que eu coloquei aqui, que são dados temporários, é um flash aqui do momento, né, que está acontecendo, né? Então, por favor, atualize aí quando você for fazer a sua prova mais para frente. Não se esqueça de curtir esse vídeo aqui, não se esqueça de se inscrever no meu canal também e de curtir também as minhas redes sociais e as redes sociais do meu curso, do curso Direto ao Ponto. Eu espero por você nos próximos vídeos. Tchau!